Só um minuto. Ok, vamos lá. Pedro, o livro ele está no AVA, numa pasta chamada Livros. Tem uma pasta lá só de livros, aí o livro está lá. Beleza? Aí bota aqui no chat a tua dupla, né? O teu nome e o do Alberto, só para deixar gravado, que aí mais tarde eu atualizo minha planilha. Beleza? Vê aí se tu consegue enxergar o livro. Diga aí, Samuel. Professor, eu acabei fazendo dupla com o Andrei porque ele tem o. Ele tirou Pong também. Aí sou eu e. Foi? Eu e. Eu não sei se o Andrei tá aqui, eu acho que ele ainda não tá na sala, mas é eu e Andrei Bastos. Beleza. Pois, Samuel, coloca aí também no chat, que aí eu atualizo lá na minha planilha. Ok. Beleza. Ok, pessoal, vamos lá então. Continuar aqui Professor, nosso rapidinho, qual conteúdo. A gente está o nome vendo o do livro arquivo. aqui, que eu não tô achando, não. E, cara, eu não lembro de cabeça, mas tem lá no PDF do trabalho, tem o nome do livro. É alguma coisa de jogo. Acho que é lógica do jogo, alguma coisa assim. É bem óbvio o nome dele. Você lê, você vê o nome do livro, você já saca que é ele. Fala de jogo no título. É a turma 16412, tá, Pedro? É na Tá certo. 16412. Achou aí? Acho que eu tava vendo a turma errada mesmo. Ah, tá. Beleza. Ok. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Antes da gente começar aqui. Ah, eu também eu esqueci de falar que eu refiz as listas. O senhor rever ali depois mexer nas notas, na minha nota. Ah, Pedro, bem lembrado. Pessoal, quem refez aí as listas, por favor, manda para mim por WhatsApp ou Torpedo, dizendo quais foram as listas lá que você refez, para eu poder também verificar as questões e atualizar lá a nota, tá? Então, Pedro, manda para mim lá uma mensagem, tá? Só para registrar. Ou então bota aqui no chat, que aí eu dou uma olhada mais tarde para atualizar a nota. Bem lembrado. Diga aí, Samuel. Ah, professor, uma coisa quanto às listas, a lista 3 ela tá aberta até o final do semestre, né? Isso, Certo, ok, que é a muito da obrigado. V3. Sim, exatamente. De nada. Joia. Maravilha. Então, vamos lá. Aula passada, a gente viu entrada e saída de dados, né? Vamos só recordar aqui. A gente trabalhou aqui com essa apostila para fazer uma introdução de entrada e saída de dados. A gente estava no capítulo 17, né? Então, o que é que a gente viu aqui na aula passada? Só para resgatar. Basicamente, vimos como é que é o esquema de entrada e saída do Java, né? Que ele se baseia em stream de dados. Então, ele vai ler os dados byte a byte, né? De um canal de comunicação, de um stream. Então, ele vai consumindo byte a byte aqueles dados, né? E aí, a gente viu o quê? A gente viu que a gente estabelece um stream de entrada para consumir os dados de uma fonte de dados, e essa fonte de dados pode ser um teclado, um arquivo, um dispositivo da rede, né? Então você vai consumindo os dados. Pode ser um sensor de dados, né? Nada impede que você instale um sensor no ambiente para ficar capturando os dados, né? E aí esses dados vão ser enviados por um dispositivo de rede. Então você tem várias possibilidades.
E você também vai conectar um output stream, um stream de saída, a um destino de dados, que aí pode ser o seu monitor, né, o console de dados, um arquivo, um dispositivo de rede, uma impressora, né? Então, basicamente, o esquema é esse. E a gente viu, né, que existe uma relação, né, entre a entrada e a saída de dados. O aplicativo, originalmente, ele pode se conectar diretamente com o input stream, né, que vai estar conectado com a tua fonte. E aí, o teu aplicativo consome. Só que você pode usar uma classe como uma camada de abstração a mais, onde essa classe, que é a scanner, ela vai fazer esse papel por você. Ela vai consumir os dados do input stream, vai concatená-los, vai organizá-los, né, lá num buffer, e vai transformá-los, convertê-los para o tipo de dado que você precisa trabalhar na tua aplicação. Então, é uma camada aí que você tem, né, para formatar, ler e formatar os dados do input stream. Do mesmo jeito na saída de dados. Você tem o teu aplicativo, né, ele pode se conectar diretamente com um output stream, mandando os dados byte a byte para esse stream de saída, e esse stream de saída vai estar conectado com o destino, tá? E do mesmo jeito que na entrada, você pode usar uma classe, que seria uma camada de abstração aí, no caso essa classe é a printStream, e ela vai acumular os dados byte a byte que você quer mandar, e vai fazer o flush, né? Vai descarregar os dados dentro do canal lá de comunicação, tá? E aí a gente viu, com isso a gente passou a entender melhor, né, o funcionamento do scanner e, né, os problemas, entre aspas, que ele traz para a gente, né? E passamos a compreender também, né, o print stream, o system.out, né? A gente viu que o system.out, na verdade, é um objeto da classe printStream, né? Então, com isso, a gente teve essa ideia aí geral da entrada e saída de dados. Só que essas não são as únicas classes para trabalhar com arquivos, né, no Java. Essas duas classes, elas são genéricas. Você pode tanto ler quanto gravar dados a partir dessa classe de fontes e destinos diferentes. Então, você pode estar usando a classe scanner conectada com o teclado, mas você pode apenas alterar o input stream para um arquivo. E aí você vai fazer a mesma entrada de dados, só que vindo de um dispositivo diferente, né? Então, é como se você tivesse uma classe genérica e você pudesse, a qualquer momento, dizer de onde você quer ler os dados, mudando apenas isso daqui, né? O input stream. Do mesmo jeito, o print stream. Você pode usar a print stream conectada no console e a qualquer momento você pode mudar o teu output stream e direcionar aquela saída para um arquivo ou para uma impressora ou para um dispositivo de rede, etc. Tá? Só que quando você quer trabalhar especificamente com arquivo, o que acontece? Pode ser que os adicionais específicos de arquivo que essas classes aqui não vão prover para você. Tá certo? Essas classes trabalham com arquivo, mas elas são bastante limitadas. Por quê? Porque elas são genéricas. O funcionamento delas vai ser o mesmo para qualquer fonte e destino de dados. Agora, se você quer especificamente arquivo, você pode lidar com alguma situação onde você pode querer saber se o arquivo existe na tua máquina. Você pode querer saber qual o tamanho do teu arquivo. Você pode querer saber,
você pode querer renomear o arquivo. Você pode querer apagar o arquivo. Pode querer mudar o arquivo de pasta. Então, isso aí são operações específicas de arquivo, tá? E para essa situação, o Java te fornece um outro conjunto de classes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um overview dessas classes com vocês, tá? E aí, vocês já vão saber como direcionar aí o estudo de vocês. Porque lembrando que eu estou aqui apenas dando a direção. Para vocês realmente dominarem, vocês vão ter que praticar, né? Para que vocês possam ficar confortáveis com o uso de arquivo, entrada e saída de dados, vocês vão precisar praticar isso daí, tá? Mas pelo menos vocês vão saber aí o direcionamento. Bom, para introduzir isso daí, essa parte de arquivo, especificamente, eu vou usar aqui o código que a gente estava trabalhando, né, na aula passada. A gente trabalhou com o código lá da apostila. Bom, para aprofundar, o livro do Deitel, né, é indicado a leitura. Lá tem tudo que vocês precisam saber e algo mais. É algo bem realmente detalhado, tá? Mas para que a gente faça aqui um overview, eu vou usar como introdução o nosso bom e velho livro azul, tá? Só para introduzir essas classes aqui para vocês. Então, nosso bom e velho livro azul, ele tem um capítulo onde ele fala especificamente de arquivo. É o capítulo 11, tá? Então ele fala de arquivos de uma maneira geral. Qualquer linguagem de programação vai te prover recursos para você trabalhar com arquivo, tá certo? E aí, a parte de Java está aqui na seção 11.4, tá? Vamos dar uma passada aqui rapidamente, só para entendermos aqui o conceito dessas classes. Bom, o que acontece? O Java, ele tem várias classes para controlar entrada e saída, tá? Diversas. Todas essas classes pertencem a esse pacote aqui I/O, né? De entrada e saída, input, output. Então, a Java I/O, ela te provê isso daí, várias classes para trabalhar com arquivos, tá? Então, a gente vai aqui mostrar as classes mais simples, tá bom? O que é que vai acontecer? Vocês já conhecem, nesse momento, né, tratamento de exceção. Então, eu preciso dizer o seguinte, todas as operações que envolvem arquivo, elas exigem a verificação da ocorrência de exceções, tá? E qual é o tipo de exceção relacionada a arquivo? São as exceções do tipo I/O exception, tá? Então, a I/O exception é o tipo de exceção que está relacionado a input/output, ok? Então, vamos entender aqui o seguinte. Eu vou pegar aqui esse código, tá? Vou pegar aqui esse código e vou colocar lá no IntelliJ, só para a gente ver a estrutura do código para trabalhar com as classes de arquivo.
Só organizar aqui para a gente poder entender melhor, para ficar mais claro. Ok. Bom, vamos lá. Impressão minha. Pronto. Ok. Então vamos olhar aqui. A formatação. Nesse código, pessoal, a gente tem o uso aqui da classe FileWriter. Tá? Então, observem aqui o seguinte. A classe FileWriter é uma classe que o nome já, né, diz tudo. Ela grava arquivo. Ela é um gravador de arquivos. Né? Então, você vai ter, primeiramente aqui, definido um objeto chamado aqui arc, tá? Que vai ser do tipo file, né? Da classe file. E aí você vai ter um outro objeto chamado escritor da classe FileWriter, que vai estar associado a esse arc, né? A esse arquivo da file. Como é que vai funcionar isso daqui? Quando você quer trabalhar com arquivos, você vai ter o seguinte: preciso, no meu código, criar um objeto que vai estar associado ao arquivo no meu sistema operacional. Ok? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta chamada POO, onde a gente vai trabalhar, né, com os arquivos aqui da aula de hoje. Então, essa pasta aqui, o caminho dela é esse daqui, ó. O caminho dessa pasta completo é esse aqui. Tá? Vamos trabalhar com um arquivo chamado dados.txt, que ele vai ficar localizado aqui, tá? Nessa pasta. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado arc, do tipo file, e esse objeto ele vai estar associado a esse arquivo, tá certo? Que deve estar localizado nessa pasta. E aí, o que é que eu vou fazer?
eu vou verificar se eu consigo ler esse arquivo. Então aqui eu tenho nessa classe file, né, um método chamado canRead que vai verificar se eu posso ler aquele arquivo. Se eu puder ler o arquivo, eu vou executar esse bloco de comandos. Mas e se eu não puder ler? Eu vou exibir essa mensagem aqui, dizendo que o arquivo não pode ser lido. Então esse é um primeiro recurso que a gente vai poder ter disponível ao trabalhar com essas classes do Java. Eu posso associar um arquivo lá do meu sistema operacional com um objeto dentro do meu código. E eu posso ficar fazendo verificações, ok? Então, vou melhorar essa indentação aqui. Então, com esse recurso aqui, né, eu tenho total controle sobre os arquivos que estão no meu sistema operacional. Então vamos executar aqui esse código, tá? Vou inicializar isso aqui com nulo. Então vamos rodar aqui esse código. Bom, e se ele existir o arquivo, se eu puder ler, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para digitar o nome, e aí eu vou gravar o meu nome dentro daquele arquivo. E aí eu vou usar, né, um objeto chamado file escritor, que é do tipo FileWriter, que é um gravador de arquivos. Observem que quando eu instancio esse objeto, eu digo qual é o arquivo no sistema operacional que está associado a ele. Tá? Então eu vou ter aqui uma camada de abstração. Okay? Eu ainda vou entrar em detalhes nessas classes, eu estou só mostrando aqui um exemplo, né, para deixar claro aqui ainda o conceito lá do try-catch. Bom, aí eu vou gravar no FileWriter, né, essa string. Aqui, na verdade, está faltando isso daqui. Cadeia recebe. Precisaria aqui de um scanner. Para poder digitar meu nome. Aí aqui observem o seguinte. Sempre que eu trabalho com arquivos, né, há a possibilidade de ser disparada uma exception do tipo IO exception. Então esses dados aqui, esses comandos aqui, eu vou colocá-los sempre protegidos, tá? Por um comando try, que vai capturar um IO exception. Tá? Se der um IO exception, eu vou dar aqui a mensagem erro ao manipular arquivo. Ok? Então, sempre que eu trabalhar com arquivos, eu vou ter a possibilidade de ter um IO exception. Professor, mas eu já vi código que trabalha com arquivo, mas que não trata o IO exception. Ele não tem um try-catch para IO exception. Verdade, pode ocorrer isso. E vocês já sabem por que que isso ocorre, né? Se eu não tenho um try-catch aqui, para capturar um IO exception, significa o quê? Se eu não tiver esse try-catch aqui, o que é que significa? Significa que em algum momento eu estou passando a responsabilidade do catch
para quem vai chamar o meu método, né? Lembrando aí da nossa aula de tratamento de exceção. Se eu não capturo, eu vou passar essa responsabilidade para alguém. E como é que eu vou passar essa responsabilidade para alguém? Informando na assinatura do método que aquele método pode disparar a exceção. Observem que quando eu comentei o try-catch aqui, ó, ele já acusou que eu não estou manipulando a exception. Tá? Então eu obrigatoriamente ou eu trato ou eu vou sinalizar no meu método que aquela exception pode ser disparada. E aí como é que eu vou sinalizar isso? Usando aqui na assinatura do método throws IO exception. Pronto. Então seria uma outra possibilidade. Mas sempre eu tenho que dar, né, um tratamento para o IO exception. Ok? Deixa assim. Aí aqui foi porque eu botei o IO exception. Beleza. Professor, Então, se vocês... Oi. no bcrowd sempre tem esse lançamento da IO exception na main. Pelo menos está lá no código. Isso. E aí, para onde vai, então? Para quem ele repassa essa responsabilidade? Isso, exatamente, Asmera. Era o que eu ia começar a falar. Lá no bcrowd, todo código tem isso daqui, né? Então, a razão de existir esse throws IO exception lá é porque, na verdade, o bcrowd ele vai manipular os arquivos, né? Quando ele executa o teu código, ele tem um arquivo que tem todos os casos de teste. Não tem ninguém digitando o caso de teste. Então já existe lá uma série de arquivos com vários casos de teste. Aí ele abre aquele arquivo, pega os dados dentro do arquivo, ele consome, lê aqueles dados e manda aqueles testes para o teu código executar. Aí vem a tua pergunta: quem é então que chama ele, né? Para quem é que vai tratar esse IO exception? Então, o bcrowd, na verdade, ele é um robô, ele é um bot, né? A gente pode classificá-lo como bot. Ele é um código que alguém desenvolveu e o que esse código vai fazer? Ele vai, primeiro, abrir o arquivo de caso de teste, ler os dados do caso de teste e vai rodar o código, né, que você escreveu, que você submeteu. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ler os dados do caso de teste e vai passar para o teu código durante a execução. Então existe um software, um algoritmo que alguém desenvolveu, na verdade foi uma equipe, né, que vai fazer todo esse processo. Ele lê os arquivos de caso de teste, pega os dados e bota para o teu código executar. Então, na verdade, quem é que vai tratar isso daí? É o código lá do bcrowd que faz todo esse gerenciamento aí, de ler os arquivos, de executar o teu código e de passar os dados do arquivo para o teu código para fazer o teste. E aí ele ainda faz uma coisa. O resultado do teu código, ele grava isso num arquivo. Ele salva isso num arquivo. Tá? Então, a execução da submissão sempre gera um arquivo com a solução. Aí o que é que ele faz? Ele tem uma série de arquivos com as soluções esperadas. Aí ele vai comparar se o arquivo gerado na execução do teu código é exatamente igual ao arquivo que ele espera que seja gerado. Se tiver uma linha de diferença, um espaço em branco de diferença, ele vai acusar o erro. O arquivo tem que ser exatamente igual, né? Então é daí que vem o rigor, né, do bcrowd. É porque, na verdade, é um bot, né? Então, ele tem que ser realmente exato. Ele vai fazer essa comparação da saída. O arquivo gerado tem que ser exatamente o arquivo que ele já tem lá na base de dados dele.
Ficou claro aí, Yasmin? Ficou, sim. Beleza. Joia. Então, Yasmin aí já, né, se tocou aí desse detalhe aí do bcrowd, né? Todo main lá no bcrowd tem esse throws IO exception, que é justamente para passar o tratamento dessa exceção lá para, digamos assim, o bot, né, do bcrowd, que vai rodar lá o teu código, tá? Então, ou você sinaliza aqui, ou você usa o try catch, como está aqui no livro. Ok? Bom, vamos só rodar aqui esse código para ver o que é que vai acontecer. Vou, na verdade, só mudar aqui o nome para main, só para não ter que mudar nada. Então, o que é que vai acontecer aqui? Então, ele deu aqui a mensagem: o arquivo não pôde ser lido. Por quê? Ele associou esse objeto AR, que é esse arquivo. Esse arquivo não existe, então ele não pode ler o que não existe. Então, esse canRead aqui retornou falso, né? Esse método canRead retorna booleano. E aí, como ele não pode ser lido, ele botou essa mensagem. Tá? Bom, agora eu vou criar esse arquivo. Vou deixar esse arquivo, vou criar ele vazio. Vou criar aqui na mão dados.txt. Vou deixar esse arquivo aqui, ó. Ele com um bloco de notas para vocês verem. O arquivo existe, mas está vazio. O tamanho dele aqui 0. Vou rodar esse código. Digitar meu nome. Então, o que é que aconteceu? Ele leu o string, e aí eu vou usar esse objeto file, do tipo FileWriter para escrever no arquivo, né? Então, eu vou pegar essa cadeia de caracteres, que no caso tem o meu nome, e vou passar para o método write. E o write vai gravar lá naquele objeto escritor. Como o escritor está associado a esse arquivo, eu vou gravar aquela informação lá. Ok? Então agora eu estou, né, gravando o arquivo usando esse FileWriter, esse escritor de arquivos, né? E no final eu mando fechar o arquivo. Para que fechar o arquivo? Para fechar o canal de comunicação, para fechar, né, o meu fluxo de dados, ok? E qual é a finalidade disso? A finalidade disso é dizer para o sistema operacional que aquele arquivo não está mais sendo usado e que se alguém quiser abrir aquele arquivo, vai ser uma operação segura, né? Se por acaso eu não tiver fechado o meu arquivo e outro usuário, outra pessoa tentar abrir aquele arquivo, ele vai mandar uma mensagem dizendo: olha, esse arquivo está sendo usado por outra pessoa, né? Você quer abrir esse arquivo somente para leitura? Acho que já deve ter acontecido aí com vocês, né? Quando estava trabalhando com Word, Excel, né? Ou qualquer aplicação. Então ele pode dar essa mensagem aí. Quando eu faço um close, aí ele finaliza o meu arquivo para o sistema operacional, né? Deixa todos os dados gravados lá, e aí ele libera para outras pessoas usarem. Ok? Diga aí, Gabriel.
Eu só fiquei em dúvida, que eu queria saber por que a função de escrever para um arquivo precisa de uma classe diferente do arquivo. Por que a função de write e close não é só um método da classe de file mesmo? Boa pergunta, Gabriel. Boa pergunta. O que que acontece? Nós estamos aqui fazendo o seguinte: o meu aplicativo ele vai ler uma fonte de dados. Eu sei que a minha fonte de dados especificamente é um arquivo. Então, não vou ter aqui uma situação onde eu vou mudar a fonte de dados, né? Passar de teclado para arquivo ou de arquivo para rede. Não. Eu sei que eu vou trabalhar especificamente com arquivos. Então, nesse caso, eu sei que eu vou trabalhar com arquivo. E já que eu vou trabalhar com arquivo, eu tenho uma série de operações específicas de arquivo que eu posso e vou precisar, tá? E aí, nesse caso, o que que acontece? Eu vou precisar de um objeto que esteja associado ao arquivo lá no meu sistema operacional, ok? E aí, tudo que eu realizar dentro desse objeto no meu código vai se refletir nesse objeto lá no sistema operacional. Ou seja, é como se eu estivesse, né, esse file arc aqui, que eu vou ter aqui criado, é como se eu estivesse trabalhando diretamente com o sistema operacional. Então, esse file arc aqui, deixa eu só botar, vou começar a criar aqui as camadas de abstração. Esse objeto file, ele vai trabalhar ligado aqui diretamente com o sistema operacional. Então aqui eu estou em nível do sistema operacional. Tá? Então o que que acontece? Eu quero ver, que é o que a gente vai começar a ver agora. Eu quero ver se o arquivo existe, né? Eu quero ver qual o tamanho do arquivo. Eu quero saber, eu quero renomear o arquivo. Eu quero copiar o arquivo para outra pasta. Eu quero apagar o arquivo. Então, todas essas operações, né, que eu posso fazer no sistema operacional, por aqui, ó, posso renomear, posso excluir, posso enviar, eu posso mover, né, apagar, posso ter acesso a várias propriedades dele, posso saber qual é o nome, qual foi a data que ele foi criado, posso saber a localização dele, posso saber o tamanho dele. Então, todas essas informações que vêm do sistema operacional vão ser providas por essa classe file, tá? Essa classe, ela não vai gravar nem vai ler arquivo, porque quem faz isso é o aplicativo, não é o sistema operacional, né? Então, essa file é uma camada de abstração para eu ter dentro da minha aplicação o arquivo representado. Então, o que eu fizer com esse objeto da classe file vai se refletir, né, lá no sistema operacional. Tá? Agora, eu quero gravar e quero ler do meu arquivo. Bom, se você quer gravar dados no arquivo, você não vai usar a FileWriter. Por quê? Porque esse não é o objetivo dela. O objetivo dela é apenas representar o arquivo diretamente lá no sistema operacional. Tá? É como se fosse um avatar do arquivo, digamos assim. Ok? Bom, então, a operação para gravar no arquivo, né, ela precisa de duas coisas. Eu quero gravar no arquivo. Eu preciso saber qual é o arquivo e preciso saber qual é a informação que eu vou gravar no arquivo.
tá? E aí, nesse momento, vai surgir aqui essa nova camada de abstração. Vamos ter aqui uma nova camada de abstração, que vai ser a FileWriter. Na verdade, é o contrário aqui. Foi mal. Isso aqui é a saída de dados. Na verdade, aqui é a entrada. O FileWriter é de saída. Mas eu já estou cantando a pedra aqui. Do jeito que eu tenho a FileWriter, eu vou ter a FileReader. Ok? Estou adiantando aqui, então. E aí eu vou desenhar esse esquema igualzinho do outro lado. Então, eu vou ter um FileReader que vai fazer o quê? Vai ler as informações que estão num determinado arquivo. Tá? Então, do lado de lá, a saída de dados, que é o que a gente está fazendo, a gente vai ter algo parecido. O meu aplicativo vai trabalhar da seguinte maneira. Eu sei que eu vou gravar dados no destino, que é um arquivo. Destino específico. Esse arquivo, ele existe lá no sistema operacional e eu vou acessá-lo através de vou chamar de novo de avatar, que vai ser criado a partir da classe file. Então, o file vai ser uma espécie de controle remoto do meu arquivo. E quando eu quiser mandar dados para ele, o que é que eu vou fazer? Quem grava os dados no arquivo não é o sistema operacional, é uma aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser editar esse arquivo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um aplicativo. No caso aqui, eu vou abrir o quê? Eu estou abrindo o bloco de notas. Então, quem vai gravar os dados lá naquele arquivo não é o sistema operacional em si, é esse aplicativo, por intermédio do sistema operacional. Então, o aplicativo vai se comunicar com o sistema operacional e vai mandar os dados para ele gravar naquele arquivo. Eu poderia estar abrindo com outro aplicativo, Notepad++. Aí aqui já é um outro aplicativo que vai gravar os dados, né? Do mesmo jeito, ele vai mandar os dados para o sistema operacional colocar dentro daquele arquivo. Então, a origem dos dados sempre vai ser do aplicativo. Tá certo? Bom, então, continuando aqui, para passar os dados para o meu arquivo, eu vou ter uma classe FileWriter, que é a classe que vai se comunicar com o meu aplicativo. Então, o aplicativo manda os dados para um FileWriter, e esse FileWriter se comunica com o sistema operacional por intermédio da FileReader. Desculpa, da classe File. Tá? E o arquivo, esse arquivo é justamente isso daqui. Aí vem a seguinte pergunta. Tá, professor, entendi. Mas por que eu não poderia ter tudo isso numa classe só? Né? Por que eu não poderia poupar e tá tudo isso aqui dentro de uma classe só? Boa pergunta. A gente precisa pensar da seguinte maneira. Quando a gente fala de computação, a gente tem uma série de sistemas operacionais. Então, essa classe file, ela vai estar associada a um arquivo
num determinado sistema operacional. Nesse caso, eu estou usando aqui na minha partição Windows, mas se eu estivesse usando Linux, né, essa classe file, ela teria que conversar na língua do Linux. Se eu tivesse aqui no iOS, essa classe file, ela teria que conversar na língua do iOS. Se eu tivesse aqui no Android, ele teria que conversar na língua do Android. Se eu tivesse no Unix, na língua do Unix. E assim por diante. Agora, essa classe FileWrite, ela não vai precisar se preocupar com o sistema operacional que eu estou usando. Ela vai apenas mandar os dados para um objeto da classe file. Ponto. Se aquela classe file está conversando com Linux, com macOS, com Unix, esse problema é dela. É da classe file. A classe FileWriter, ela única e exclusivamente passa os dados para um file. Então aqui você está tendo uma abstração, né, com relação a sistema operacional. Então você está dividindo muito bem aí as tarefas. File vai se preocupar com o sistema operacional. FileWriter vai se preocupar com o aplicativo. Cada um no seu quadrado. E aí esses dois aqui trabalham em conjunto. Então isso permite você ter uma... Cara, esqueci a palavra aqui. Esqueci a palavra, é uma palavra muito bonita, mas depois eu lembro. Mas você vai permitir que o teu trabalhar com multiplataforma, tá certo? A palavra não era essa não, mas ele fica multiplataforma. Interoperacionalidade, pronto, esse é o nome, né? Você consegue trabalhar com vários sistemas operacionais de modo transparente. Então você vai programar o teu aplicativo sem se preocupar com o sistema operacional, porque você vai estar usando a FileWriter. A FileWriter, ela vai fazer o quê? Pega os dados do teu aplicativo e manda para o file. Pronto. Aí aqui o file vai ter essa dor de cabeça de saber qual é o sistema operacional que ele está trabalhando. Ok? E aí isso é o que faz do Java tão interessante. Né? Que a proposta da criação do Java era exatamente ter uma linguagem capaz de trabalhar com multiplataforma sem você ficar recompilando o teu código. O C++ e o C fazem isso? Fazem. Mas se eu pegar a minha aplicação e tentar rodar no Linux, ela não vai rodar. Eu tenho que compilar no Linux novamente para poder ela rodar lá. Se eu levar a minha aplicação para o iOS, eu tenho que recompilar no iOS para ela poder rodar. Já o Java não. Do jeito que está aqui, eu levo para um, para outro e rodo, e eu não preciso me preocupar em recompilar. Tá? Beleza aí, Gabriel? Fui um pouco prolixo, mas precisava. Beleza, sim, professor. Deu para entender. Pronto. Apesar de eu ainda achar um pouco complicado demais as coisas, ter tanta classe assim, mas acho que é um mal necessário, né? De PO. Exatamente. Já tá bem claro que PO tudo é assim. Exatamente, é o mal necessário. Essa é a frase, né? Se você quer um sistema que seja multiplataforma, independente de sistema operacional, ele começa a ter a necessidade de usar várias camadas de abstração. Agora, se você quer um negócio bem rápido, enxuto, você diminui essas camadas de abstração. Só que aí você fica amarrado a uma plataforma só, né? Você fica amarrado. Então, como a proposta do Java é ser multiplataforma total, então você começa a ter essas diversas camadas aí. E aí vem a outra pergunta. Professor, então é por isso que o Java é tão lento? Sim, também. Porque quanto mais camada, você vai ter aqui objeto conversando com objeto, conversando com objeto. Então você vai ter, né, um delay aí para
informação sair daqui e chegar aqui. Ok? Antigamente, quando você programava diretamente no sistema operacional e ficava amarrado nele, o aplicativo já conversava direto aqui com o sistema operacional. Era uma programação mais baixo nível, né? O pessoal tinha que realmente conhecer o sistema operacional e o código ficava mais direto, né? Simples. Simples que eu digo assim. Era conversando direto com o sistema. Aí agora, quando você tem uma multiplataforma, então você começa a ter camadas de abstração. E aí isso aí te permite levar teu código para várias, né, várias plataformas. Se não fosse isso daqui, a gente não teria hoje a computação como ela é, né? Eu estou aqui usando, vamos supor, eu mando uma mensagem a partir de um iPhone para uma pessoa que usa um Android, né? E aí esse cara encaminha a mensagem dele para um cara que usa, né, um... Pior que não tem mais. Usa um Windows Phone, né, que era um sistema muito bom, excelente, né? Um BlackBerry, que era febre aí no início do século, né? Então, assim, e aí você pega aquela mensagem, né, que saiu de um iPhone, foi para um Android, aí você encaminha para o teu amigo que está no WhatsApp aberto no Windows, né? No computador, que aí é um outro dispositivo de computação. Então, hoje a gente tem uma variedade de dispositivos computacionais, né, que rodam diversos sistemas e eles conseguem se comunicar. Isso aí só é graças a esse tipo de abstração. Beleza? Bom, ok. Então, temos aqui, né, nosso código. Aí o que é que eu vou indicar para vocês? A leitura desse arquivo 11. Arquivo 11 não, desculpa. Desse capítulo 11, seção 11.4, que fala de Java, né? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A declaração do arquivo, né, usando o file. Então, estou criando o meu arquivo. E aí, eu tenho uma série de métodos que vão fazer várias operações. Então, por exemplo, se eu quiser saber se o meu arquivo existe, eu posso usar um método exists. Ele retorna um booleano, verdadeiro ou falso, dizendo se aquele arquivo existe ou não, né? Se eu quiser saber se aquele objeto, né, que eu vou passar aqui para o arc, ele é uma pasta, né? É um diretório. Eu tenho um método chamado isDirectory, ou seja, é um diretório aquilo, né? É uma pasta. Então eu posso apenas testar, ó. Por exemplo, se eu usar esse, vou usar isso aqui. Para vocês terem o objeto. Diretório é o nome que se dá às pastas de um sistema operacional, tá, pessoal? Um nome mais raiz, assim. Hoje a gente chama de pasta, na verdade, o nome original é diretório. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou tirar aqui. Já que eu não estou gravando dados, né? Então, eu não preciso lá do try catch. Então, aqui, ó, eu vou ler o meu arquivo. Vou verificar se ele é um diretório, se ele é uma pasta. E aí eu vou dizer se ele é ou não é. Professor, mas isso é um arquivo. É. Então ele vai dizer que ele não faz referência a um diretório.
Não faz referência ao diretório. Agora, se eu colocar isso aqui, ó, isso daqui é uma pasta. Então, ele vai dizer que esse objeto faz referência a uma pasta. Então, eu consigo, né, ter acesso aqui aos recursos, é como se eu conversasse diretamente com o Windows, né, para poder fazer toda aquela verificação. Se ele é um arquivo ou não, né, eu posso usar aqui o sfile. Do mesmo jeito que eu posso verificar se ele é uma pasta, eu posso verificar se ele é um arquivo. Então, esse file, no caso aqui é uma pasta, então não faz referência, na verdade, a um arquivo, né? Ele não faz referência a um arquivo. Agora, se eu colocar aqui o dados.txt, isso aqui é um arquivo. Ele vai dizer que esse objeto aqui ele é realmente um arquivo. Ele faz referência ao arquivo, tá? Vamos só passar rápido aqui. O can read, se o arquivo pode ser lido, a gente já usou. Eu posso ter também o can write, que vai dizer se eu posso gravar no arquivo, né? Se ele está disponível para ser gravado, porque o meu arquivo ele pode estar como somente leitura, né? Então existem atributos do arquivo. Eu posso marcá-lo aqui como somente leitura e não deixar ninguém gravar dados nesse arquivo, né? Aí o can write vai verificar. Eu posso gravar no arquivo, né? E por aí vai. Se eu quiser criar uma nova pasta, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma nova pasta dentro dessa pasta PO. Então, como é que eu poderia fazer aqui? Vou chamar aqui de subpasta. Vou criar essa subpasta aqui. Então, vou usar o mkd, make directory. Pronto. Ele vai criar aquele diretório lá para mim. Se der tudo ok, ele retorna true. Se der algum problema, ele retorna falso. Então, você pode criar uma pasta usando o make directory. Então, se eu for olhar lá no sistema operacional, ó, ele criou aquela subpasta lá para mim, né? Então, eu vou controlar o sistema operacional usando isso daqui. Então, isso aqui conversa com o sistema operacional. Isso daqui, o file writer, conversa com o aplicativo. E um conversa com o outro, tá? Então, a gente pode entender aqui como se você quisesse falar com alguém em mandarim, né? Você está aqui, você quer falar com um cara que um chinês. Ah, mas eu não sei chinês. E aí? Bom, vamos atrás de alguém que sabe chinês português, né? Não encontramos ninguém. É muito específico. Uma pessoa que saiba chinês e português. Então vamos fazer o seguinte, vamos atrás de alguém que saiba inglês e chinês. É mais fácil. Então, você encontra alguém que sabe aqui inglês e chinês e alguém aqui que sabe inglês e português. Aí você vai ter aqui as traduções. Você vai falar em português para esse cara vai falar em inglês para esse cara vai falar em mandarim para esse cara aqui. Então você vai ter vários níveis aí de abstração. E que mais?
Se eu quiser criar uma hierarquia de pastas, né, várias pastas, se eu quiser alterar o nome do arquivo, tem um método rename to. Se eu quiser ver o tamanho do arquivo, né? Se eu quiser ver aqui o tamanho daquele nosso arquivo, vou criar aqui uma variável long, chamado tamanho, e aí eu vou exibir o tamanho do arquivo. Então, o método length vai te dizer qual o tamanho daquele arquivo. Então, tamanho do arquivo, 6 bytes, né? Ele tem 6 bytes. Ele dá em bytes, tá? Aqui ele dá 1K porque o sistema operacional vai exibir em 1K, mas aqui, ó, ele está dizendo aqui exatamente o tamanho, 6 bytes. E realmente, só tem 6 caracteres lá dentro, né? 6 bytes. Ok. E por aí vai. A hora da última atualização, né? Então, se eu quiser pegar essa informação aqui, a hora da última atualização, modificado em... Então, eu tenho acesso a todas essas informações. Se eu quiser apagar, né? Vou usar o delete. Vamos apagar ele aqui. Se eu quiser apagar aquele arquivo, eu vou usar o delete. Delete, ele retorna verdadeiro ou falso. Se eu tive sucesso ou não na operação. Pronto, exclusão realizada com sucesso, o arquivo sumiu. Ok, beleza. Então pronto. Então, a classe file, ela te provê esses recursos aí que são muito úteis quando você quer trabalhar com um arquivo. E para você gravar os dados e ler os dados do arquivo, tá? Vamos lá. Diga aí, Gabriel, pode falar. Eu queria perguntar para o senhor, porque eu não tenho noção do quão difícil é de fazer isso, mas como é que faria para guardar um arquivo de forma dinâmica entre sistemas operacionais? Porque o jogo que a gente está fazendo com a minha dupla, eu uso Linux e ele usa Windows, né? Então, e a gente está usando o Git para manter o compartilhamento do projeto todo, né? Aí, se eu colocar o diretório no meu computador para o arquivo que a gente vai usar para guardar o ranking, não vai funcionar no dele, né? Porque o sistema de arquivos é diferente, o diretório vai ser diferente, essas coisas. Eu queria saber se tem um jeito de deixar dinâmico entre os dois sistemas. Uma coisa funciona para os dois. Tem, boa pergunta. O que que acontece? Quando você trabalha com sistemas operacionais diferentes, duas coisas vão entrar em questão aí. Primeiro, o formato do arquivo. Então, se você quiser interoperabilidade, você vai ter que usar um formato que é comum aos dois sistemas, né? Então, por exemplo, como vocês estão trabalhando com código-fonte, é arquivo TXT, né? É arquivo texto. E o arquivo texto, ele grava dentro apenas bytes, né? Ele grava dados em bytes. E aí eles usam um conjunto de caracteres, que é universal, para gravar aqueles bytes.
Então, se você estiver usando o TF, ASCII, né, qualquer que seja, basta que os dois sistemas operacionais entendam aquele conjunto de caractere. Então, o formato do arquivo é a primeira coisa. Como vocês estão trabalhando com código-fonte, não tem problema, né? Tudo é arquivo texto. A segunda coisa é a localização do arquivo. Ok? Então, o ideal é que você procure deixar isso daqui o mais independente possível. Por exemplo, esse código aqui que eu estou criando, ele está algo muito específico, né? Eu estou dizendo que esse arquivo está dentro de um disco chamado C. Então, pode ser que você não grave no seu computador um disco chamado C, né? Numa pasta users chamada, uma subpasta Gilson Desktop PO. Então, o ideal é você criar uma estrutura que seja independente da localização. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia trabalhar com uma pasta de referência, né? Por exemplo, se eu deixasse assim, ó, PO/dados, o que é que vai acontecer? Ele vai gravar esse arquivo a partir... Qual vai ser a referência dele? Vai ser a pasta onde vai estar a minha aplicação, né? É a pasta raiz lá, onde está a minha aplicação. Aí na pasta onde a minha aplicação está, ele vai buscar uma pasta chamada POO. Então, se você botar onde quer que você bote a tua aplicação, né? Ele vai buscar dentro daquela pasta onde você colocou uma pasta chamada POO, tá? Ou então, se você não quiser criar estrutura de pasta, você deixaria apenas assim. Aí ele vai gravar os arquivos dentro da pasta onde a tua aplicação vai estar. Então, o ideal é que você procure, né, criar uma estrutura em que seja o mais independente possível da localização, né? Evitar isso daqui como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Aí, Aí, como o senhor diz aplicação, o senhor se refere ao arquivo .class, que é o compilado do código-fonte, ou é o .java, que é o código-fonte em si? na verdade, os dois. É essa pasta aqui que está acima delas, ó. Porque essa pasta tem duas subpastas. Tem a Alt e tem a Source. A Source A é onde alt fica os... é onde A ficou os Alt é onde fica compilados, os né? O class. .class. Uhum. Isso. Então, quando eu coloco aqui, eu estou colocando na pasta que é a pasta mãe dessas duas aqui. É a pasta onde está o meu projeto mesmo. Aí ele Ok. cria as subpastas. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, ó. Então, tá aqui as pastas, ó. As class vão estar aqui no Alt e as Java vão estar aqui. Aí eu poderia criar aquela pasta PO aqui, que é exatamente, né, a pasta... seria uma referência independente aí do disco, né, da estrutura de diretórios aí do meu computador. Ok. Ok? Obrigado disso. Mas aí, geralmente, Gabriel, de nada, quando você roda o ponto .class, aí você leva só o ponto .class, aí ele vai considerar como uma raiz isso daqui, ó. É onde está o ponto .class. Né? Para onde você levar o ponto .class? Falando Ok. agora assim, independente do IDE. Independente do IDE. Certo. Ok. Bom, aí... uma outra coisa que você pode fazer é usar um objeto chamado FileChooser. Né? O que é o FileChooser? Isso aqui, ó, é um negócio bem legal.
Outra coisa que você pode fazer. Acho que é o file name. Não. Agora eu não vou. Lembrando agora que é esse parâmetro aqui. Mas o file chooser. Vale a pena aqui uma. É um negócio interessante que vocês podem usar e vão usar aí, né, profissionalmente, inclusive, quem for trabalhar com Java. Só ver qual é esse parâmetro aqui. Pronto. Não tem jeito, né, Gilson? Quando a gente bate a dúvida, só esse site que se resolve. Né? Cara, só cai no Stack Overflow, exatamente, cara. Não tem Até jeito. o professor no meio da aula vai bater no Stack Overflow. Não tem como, né, Gilson? Cara, não tem como, não tenho nenhum escrúpulo para isso. Cara, é Stack Overflow, bicho. Ele é a referência. Não tem como
É o show É da Elon que sempre eu quero o não, rumo cara. principal de qualquer programador. A gente pode bater em qualquer site, É. mas no final a gente tá sempre no Stack Overflow. Você viu que eu passei direto aqui. Eu fui olhando aqui e acabei não. Vou atrás. Aí quando eu vi Stack Overflow, pronto, é aqui. Não, cara, mas aqui não tá legal. File Chooser. Ah, cara. É porque é o J-File Chooser. Tá. É o J-File Chooser. Então não vou usar agora não, que isso aqui é por isso que não tava... O J-File Chooser que é da interface gráfica. Vou botar aqui para... Aí eu não preciso do stage. Aham. Não, vou acabar deixando. Senão eu tenho que falar aqui já de swing, isso aí seria lá na próxima aula. É. Mas tem uma maneira mais simples que eu não precisava falar para vocês de... Falar para vocês desses detalhes aqui. Vamos deixar isso aqui para quando a gente for falar mesmo de interface gráfica. Aí eu eu não posso já adiantar isso aqui não. Mas o que eu estou querendo fazer é o seguinte, vocês vão ver quando a gente for trabalhar lá com o swing, que é interface gráfica. Para que você não coloque o nome do arquivo aqui, gravado na aplicação, você pode usar um objeto da classe FileChooser. O que é o FileChooser? É esse objeto aqui, ó. Essa janela aqui. Esse objeto, o nome dele é FileChooser. Ele é um componente da interface gráfica. Tá? Então, eu posso usar esse objeto para selecionar o objeto que eu quero, mando abrir, e na hora que eu clico aqui no abrir, ele já retorna para mim a referência do objeto do tipo file. Aí eu não preciso instanciar esse objeto aqui
com um nome de arquivo gravado já hardcode, né? Eu posso escolher isso através de um file chooser. E aí essa janela, ela está disponível em qualquer sistema operacional. E aí ele fica independente do sistema operacional. Mas aí eu prefiro falar disso daí realmente quando a gente for ver interface gráfica. Senão eu vou ter que falar aqui de outros detalhes aqui e não é parte da aula de hoje, tá? Vamos guardar isso aqui aí para essa aula de interface. Mas seria uma maneira, Gabriel, de você ficar independente, né? Não deixar gravado aqui na aplicação o caminho, né, do arquivo, ok? Bom, pessoal, então é isso. Então, no mais, né, vocês vão dar uma lida aqui nesse capítulo. O File Writer, a gente viu no início o que é que o File Writer faz. Ele é um escritor, né, ele cria um objeto que vai gravar os dados em um arquivo, né? E aí você vai usar o método write, como a gente fez, né, no início da aula. E do mesmo jeito que eu tenho o file writer para gravar, eu tenho um objeto, uma classe chamada file reader, que vai ler os dados a partir de um arquivo, né? E aí eu tenho o file reader que lê, né, cria um objeto que vai ser um leitor de dados do arquivo, né? Então você vai ter aí essas duas classes trabalhando, né, em lados opostos. Uma grava e a outra lê. Uma grava e a outra lê. Mas ambas trabalham com o objeto do tipo file. Ok? Tá claro aí, pessoal? Dúvidas? Só ver se alguém chegou aí depois da chamada. Então essa parte aí de arquivos é realmente um mundo, tá? Isso aqui que eu mostrei para vocês é só uma pequena parte, né, dessas classes aí disponíveis para trabalhar com arquivo. Aqui. Ok, pronto. Presença dada. Ok, pessoal, então é isso. Então vou finalizar por aqui. Próxima aula a gente continua, né? Tragam dúvidas aí, né, do URI, do jogo, do trabalho, para a Professor, gente tirar aí na próxima aula. E aí, como é que vai ser a apresentação? A apresentação é a partir da próxima semana. Como assim? Se você já fez, conseguiu fazer, né? Você pode subir o teu trabalho, já pode fazer o upload lá para o Ava, e aí você apresenta para mim. A gente vai agendar um horário, né? De preferência no horário da aula, para você fazer a sua apresentação. Então a gente vai ter aí as apresentações até começando na próxima semana, né? 7, 9 e 14, né? São os 3 dias que eu vou poder ver aí os trabalhos de vocês. Ok? Quem é que me chamou aí? meu professor, o senhor pode sortear qual vai ser o jogo da minha dupla? Desculpa, quem foi que falou aí? Eu, professor Pedro. Ô, Pedro. Posso sim, Pedro. Vamos lá. Cinco. O jogo número 5. Pedro e Alberto. Jogo número 5, se não me engano, é o Pac-Man. Só confirmar aqui.
Pac-Man. Então, Pedro e Alejandro vão ficar aí com o Pac-Man. Jogo aí bem legal. Professor, não é o Alejandro, não, viu? É, Pedro e Alberto, Desculpa, professor. Pedro e Alberto. Prof. Pedro e Alberto vão ficar com o Pedro e Alberto, Pac-Man. Ok? Beleza. Alejandro, a prova da monitoria é tudo de PO. Tudo que foi abordado. Principalmente, agora, assim, obviamente que tem assuntos que você vai ter que se focar mais. Os pilares do PO, né? Abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, né? Essa parte de arquivo, de interface gráfica, tratamento de exceção, né? Isso é a mais acessório. O foco mesmo é o pilar do PO. Beleza? Joia. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Até mais, professor. Bom fim de semana. Obrigado. Até quinta-feira, na verdade. Não é, Até não é quinta, fim né? de semana, não é. Eu fiquei aqui pensando, puxa, hoje é quinta, mas não, é terça. Pois Tá é. joia. Até a próxima aula, professor. Valeu. Tchau, tchau.